Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, eu quero aqui fazer um estudo junto com os irmãos, Josué, capítulo 1, o versículo do 1 ao verso de número 8, que diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olhe, entreguei nas tuas mãos a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo vós o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, e cada qual em frente de si. Assim Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e lhe disse: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas diante da arca do Senhor. E ordenou ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas diante do Senhor, passaram e colocaram as 7 trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, esse texto da palavra de Deus que acabamos de ler, queridos, é um texto conhecido por nós. A epígrafe do texto diz: a tomada de Jericó. É interessante, irmãos, que antes que eu falo desse texto, existem algumas coisas que nós precisamos entender. Alavas tu que me candarabacai. Nós precisamos entender quando nós paramos, nós precisamos entender uma coisa muito importante: a conquista de Jericó. Conquistar Jericó, literalmente falando, irmãos, é conquistar umas das promessas de que Deus tinha feito aos filhos de Israel, especificamente falando a Abraão, a Isaac, a Jacó, dizendo que a descendência dele possuiria a terra de Jericó. Ou seja, antes de mais nada, nós precisamos entender que conquistar a Jericó é conquistar a promessa que Deus fez na minha e na sua vida.
Jericó era uma promessa de Deus, não era Canaã. Jericó é uma das promessas, como eu e você. Temos muitas das promessas. E Deus está nessa noite concentrado para nos ensinar a conquistar a promessa que Ele fez na minha, conquistar a promessa que Ele fez na sua vida. E eu vou te provar na Bíblia que Jericó era a promessa da parte de Deus. Se você voltar algumas folhas, você vai encontrar o cumprimento disso que eu estou falando. No livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1 ao versículo de número 4, que o texto vai dizer que Moisés subiu no Monte Nebo, e ao cume do monte, que dava de frente com Jericó, e ali diz o texto que o Senhor mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Aí, no verso 2, ele vai dizer que Deus mostrou a terra que Deus mostrou. Toda Naftali, terra de Efraim, a terra de Manassés, a terra de Judá, até o mar ocidental, a terra de Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade considerada a cidade das palmeiras até Zoar. Quando Deus mostra toda essa terra, Ele mostra Jericó. Quando Deus mostra Jericó, no verso de número 4, depois de Moisés ter visto, Ele vai se revelar, e nessa revelação ele fala assim: então disse o Senhor a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, a tua descendência eu darei esta terra. Ou seja, está comprovado biblicamente que conquistar Jericó é conquistar a promessa da parte de Deus. Então, nessa noite, o Senhor está falando para mim, o Senhor está falando para você que a promessa que Ele fez na minha, promessa que Ele fez na sua vida continua de pé. E nessa noite Ele vai entregar as ferramentas necessárias que eu e você precisamos usufruir, usar, para que eu e você possamos alcançar a promessa que Deus fez na minha e na sua vida. E assim o nome do Senhor ser glorificado. E agora nós vamos entrar no texto da mensagem. Agora que você entendeu e você quer mesmo conquistar a promessa da parte de Deus na sua vida, é exatamente isto que você vai fazer das ferramentas que Deus vai me usar, vai entregar para a sua vida e para me colocar na minha vida como prática também. E isto vai fazer a diferença. E existe nesse texto algumas observações a qual eu e você temos que dar consideração. Temos que considerar, porque não é uma mensagem em vão. O que está escrito não é em vão. Tudo que está escrito aqui tem um propósito da parte de Deus. Versículo de número 1 está escrito assim: ora, Jericó estava rigorosamente cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Paramos aqui. Quando você lê
que Jericó estava encerrada, fechada, ninguém entrava, ninguém saía, tivesse escrito só isso, tudo bem. Mas por que estava rigorosamente fechada? Por causa dos filhos de Israel. Logo, entendemos, irmãos, que a promessa que Deus fez para a minha vida, que Deus fez para a sua vida, ela já está pronta. Ela já está preparada. Espera aí, irmão. E se ela já está pronta, ela já está preparada. Deus não vai preparar a sua promessa. Deus já preparou a sua promessa. Espera aí. Se Deus já preparou a minha promessa, então por que eu não alcancei ainda a promessa que Deus fez na minha vida? Porque Deus está preparando eu e você para que nós possamos ter condições de alcançar a promessa, que até para alcançar a promessa, eu e você precisamos estar preparados para que depois nós não venhamos pisar nas pessoas, para que depois nós não venhamos achar que nós somos melhores que os outros. Por isso, Deus está nos preparando. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então Deus é o que está nos preparando. A promessa está pronta. A promessa está pronta. A promessa que Ele fez para mim, você não está preparando. Ela já está pronta, meu irmão. Ela já está pronta, minha irmã. E por isso é importante você entender isso. Por isso é importante eu entender isso. A promessa está pronta. Eu não alcancei ainda, porque quem não está pronto para alcançar a promessa sou eu. Então, nesse período em que ainda a promessa não se cumpriu na sua vida, é Deus preparando eu e você para nós alcançar essa bênção. Preparando eu e você para nós alcançar essa vitória. Para que lá na frente nós venhamos alcançar a promessa e sermos gratos por tudo que o Senhor fez na minha e na sua vida. Aleluia. A maior prova disso é Jericó. Deus não ia preparar Jericó para dar para Israel. Ela já estava preparada. Porém, existe promessa que tem os opositores. As promessas que tem. O inimigo vai fazer de tudo para você não conquistar. Você, não sei se você sabe, mas você sabia que o próprio inimigo que está se opondo contra você, ele está se opondo contra você porque ele sabe que aonde ele está te pertence, aonde ele habita é seu, exatamente seu. E por isso é importante você entender isso. O inimigo sabe que essa promessa é algo pertencente a ti. E com medo disso, foi que aqui em Jericó estava tudo fechado. E eu vou te provar na Bíblia Sagrada que eu estou falando é bíblico e é verdade. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver o diálogo dos dois espias que foi a Jericó. O diálogo de Raabe, uma meretriz que tinha lá, mas foi o que abrigou os dois espias. Josué, capítulo 2, a partir do versículo 8, olha que está escrito: antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado até com eles e disse, olha quem está falando é os inimigos: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós,
e que todos os moradores da terra se derreteram diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou a água do Mar Vermelho diante de vós, quando saireis do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Sehon e Og, que estava além do Jordão, os quais destruíste. E ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais havia ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu, e é Deus embaixo na terra. Olha a confissão dessa mulher, falando da situação que estava o povo. Por isso que tem opositores, por isso que tem levante, por isso que tem pessoas duvidando da sua vitória, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde você vai conquistar a terra, você vai conquistar a vitória, você vai conquistar a promessa, e eles vão ver o Deus no céu e o Deus na terra cumprindo o que ele prometeu para você na terra. E é por esse motivo que as pessoas estão te tratando diferenciado. Sabe que a bênção de Deus está sobre você. Sabe que a vitória está sobre você. Só que ela está querendo te frustrar, está querendo te parar, está querendo fazer você desistir. Alai, coure, me calavassure, me candará. E lá em Jericó saiu uma lei: ninguém entra e ninguém sai. Por causa de quem? Dos filhos de Israel. Por causa do povo de Deus. O inimigo está se opondo para que você não vai prosseguir adiante. Para que você não vai prosseguir adiante. Mas essa terra, mas essa promessa, ela nos pertence. Quem nos deu é fiel para cumprir. Olha que Deus fala no verso 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei nas tuas mãos Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes. Ou seja, olha, essa terra, essa promessa, eu entreguei nas tuas mãos. E eu vou cumprir a promessa que fiz para Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai cumprir a promessa que ele fez para nós, irmãos. Aí vem a pergunta: como que eu vou conquistar essa terra? Como que eu vou conquistar a Jericó? Como que eu vou conquistar a promessa? Aí, agora vem Deus nos dando estratégia para alcançarmos a promessa da parte de Deus. Verso de número 3, ele fala assim: vós, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Olha a instrução. Vós todos.